A paz, bom dia, feliz ano novo para todos que ainda a gente não se viu, né? No ano novo nós estivemos aqui. Já demos feliz ano novo a muitas pessoas, feliz ano novo para todos que estão assistindo pelo YouTube, pessoas do Brasil. E realmente, né, este é o primeiro culto do ano, um culto que eu e você, nós criamos uma expectativa em Deus, das promessas do Senhor para as nossas vidas. Por isso, como foi falado desde o princípio, eu peço a você que realmente cada segundo deste culto nós estejamos entronizados em Deus, com os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz do Espírito Santo, com o nosso coração sedento daquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer o impossível e muito mais do que pedimos ou pensamos. Essa é a essência do nosso Deus. E eu queria que neste momento você fechasse os seus olhos. Vamos fazer mais uma oração na presença do nosso Pai, invocando o seu nome, invocando o seu reino, o seu governo, a sua justiça para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a igreja do Senhor e para as nações da terra. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, ó Deus. Pai, nós invocamos o Teu nome, Deus, porque Tu és Deus poderoso, Tu és Deus maravilhoso e Tu és um Deus de amor, ó Deus. Pai, Tu és um Deus que em tudo está em Ti, tudo está em Ti, a vida está em Ti, Senhor, a capacidade, os dons, os talentos, a sabedoria, a inteligência, Deus, os sentimentos, Senhor, o amor, a paz, tudo está no Senhor, Pai. E nós aqui nesta manhã, Deus, neste primeiro culto do ano, Senhor, nós invocamos, Deus, a Ti, Deus Pai, a Ti, Deus Filho, a Ti, Deus Espírito Santo. E nós já declaramos, nós já decretamos, Deus, Pai, que vamos viver um ano na Tua presença, vamos viver um ano no Teu conselho, ó Senhor, Pai, debaixo da Tua direção, debaixo daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nós rejeitamos, ó Deus, aquilo que é do mundo, Pai, nós rejeitamos aquilo que é nossa vontade carnal, ó Senhor, Pai, mas nós aceitamos, Pai, a dádiva do Senhor, nós aceitamos o bem do Senhor, nós aceitamos os sonhos, as promessas do Senhor para as nossas vidas, nós aceitamos, Deus, e nós declaramos, ó Pai, que não viveremos debaixo de um espírito de medo, de incredulidade, de negação, não, Senhor, mas nós viveremos debaixo da vida do Senhor, da paz do Senhor, da alegria do Senhor e daquilo que o Senhor pode fazer, ó Deus, em o nome de Jesus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e você declarasse a paz, o amor de Deus. Pai, nós declaramos um ano de paz, um ano de amor de Deus para as nossas vidas, para a nossa família. Um ano na presença do Senhor, ó Deus. Um ano, Senhor Deus, de realmente clareza. Clareza de objetivo, de focos, clareza na família. Senhor, um ano que os nossos corações se chegarão ainda mais a Ti. Pai, ainda mais nós estaremos unidos em família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e se tiver qualquer interferência do maligno, Senhor, nós já declaramos caído por terra. Porque Tu és Deus, Pai, que nos ama, nos guarda e nos protege. E nós declaramos um ano de 2025, Senhor Jesus, Pai, carregados, cheios da Tua presença, do Senhor, ó Deus. Em o nome de Jesus, amém, glórias a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Deus é bom. Obrigada ao louvor. E antes de você se assentar, eu queria que você estivesse lendo comigo
Josué 23, do 14 ao 16. O louvor pode se assentar, obrigado. Josué 23, do 14 ao 16, diz assim: Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou, e sucederá que, assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou e fordes e servides a outros deuses, vos adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Amém? Essa palavra do Senhor. Pode estar se sentando. Irmãos, este ano, é um ano que nós começamos, 2025, e cada começo de ano é o começo de um novo ciclo nas nossas vidas. E o tema dessa mensagem é conquistando e vivendo na terra prometida. Nós que somos filhos de Deus, nós que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, já pelo ato imediato de nosso espírito, ele ser realmente ressuscitado, porque era um espírito morto. Aí quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós espiritualmente nos tornamos vivos. E como nós sempre nos lembramos na ceia do Senhor, quando o véu se rasgou do alto a baixo, nos mostrando que agora, através do sacrifício de Jesus, eu e você, nós que cremos no nome do Senhor, nós temos um livre acesso ao trono de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa e grandiosa para as nossas vidas. Irmãos, não é uma pouca coisa ser cristão. Não é uma pouca coisa ser filho de Deus. Mas nós, como filhos de Deus, nós podemos contemplar ao Senhor face a face, diretamente, porque hoje nós somos cobertos pelo sangue do Cordeiro. E a partir deste momento, nós também podemos acessar todas as promessas de Deus contidas na palavra do Senhor para as nossas vidas. Nós, a partir deste momento, nós já temos uma herança espiritual, nós já temos uma paternidade, nós já temos promessas e promessas e promessas de Deus para as nossas vidas. E podemos ir muito, muito além do que podemos imaginar. E fora as promessas que é para toda a igreja. Também nós temos as promessas particulares, aquilo que Jesus, o próprio Espírito Santo de Deus fala ao seu coração, aquilo que a sua alma anseia diante do Senhor. E por essas promessas que nós temos que lutar a cada dia. E é por essas promessas que nós temos que viver a cada dia, num cumprimento de algo, de uma vocação que está para com nossas vidas. E isso, irmãos, é a vida. A vida é um presente que o Senhor nos deu para viver. Seja como nós cantamos no dia bom, seja no dia mau, seja em meio às aflições, nós temos vida. E a vida do Senhor, ela é algo tão maravilhoso, porque ela nos empurra para frente sempre, nos empurra para vivermos algo melhor, nos empurra para que eu e você, todos os dias,
dias possamos ser curados, restaurados. E como nós vimos na palavra do Senhor, é uma boa palavra, uma boa promessa, porque o nosso Deus é bom. Mas se de repente na caminhada nós deixarmos os preceitos do Senhor e principalmente começarmos a adorar a outros deuses, hoje, claro, né, eu e você que estamos na casa do Senhor, ninguém vai lá e vai se prostrar ante uma árvore falando que aquilo é Deus, ou diante de uma imagem, mas muitas vezes podemos nos prostrar diante das circunstâncias das nossas vidas. Podemos adorar pessoas, podemos adorar coisas, tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar, que não é o nosso Deus. E muitas vezes podem suceder coisas. Por quê? Por quebra de aliança. E por falta do comprometimento da palavra que já nos foi revelada. Então, nós vemos principalmente na vida de Josué, essa tomada, esse posicionamento de ele entrar na terra prometida junto com o povo. Não temos tempo para discorrer sobre tudo isso que aconteceu. Por isso, também depois, no seu lar, você pode estar lendo o capítulo 5 de Josué, que é onde nós vamos estar falando algumas coisas sobre essa tomada da terra prometida. E, principalmente, como podemos viver, não apenas chegar na terra prometida, mas viver na terra prometida, viver naquilo que o Senhor fez por nós. Na capacidade que Deus nos deu. E nessa introdução também, quero fazer alguns comentários do que aconteceu também no feriado. O feriado, graças a Deus, foi muito maravilhoso. Passamos um ano novo aqui na igreja, foi muito lindo, muito organizadinho. E assim, é maravilhoso a gente estar na presença do Senhor. E também nós podemos estar ali no louvorzão. No domingo passado, ainda tem algumas crises de enxaqueca. E eu comecei a ter enxaqueca já no sábado à noite. Eu passei o domingo inteiro com enxaqueca. A segunda também. Aí teve um aniversário que a gente foi, daí eu falei assim, acho que eu não vou no louvor, porque eu estava com enxaqueca ainda, né? Aí o pastor falou assim, a Adriana falou assim, tudo bem. Daí eu fui para casa, porque o pastor ia escovar, eu também, se eu fosse escovar os dentes, se arrumar. Daí eu falei assim, não, melhorou, eu vou. Daí eu fui, mas eu fui com aquele sentimento assim, eu vou por causa dos irmãos. Porque a pastora já tinha me liberado, né? Eu sabia, assim, que é um momento, assim, vou por causa dos irmãos e, lógico, para adorar a Deus, né? Mas aquele sentimento, eu vou por causa dos irmãos, também ia estar os irmãos louvando, amigos meus lá louvando, então eu falei assim, eu vou lá, né? Mas a minha cabeça não estava, mas ainda estava meio ruim, sabe assim, que você está fora de órbita? Parece que você está, assim, em outro plano, você não está na terra, porque, assim, foram quase 6 horas, né, de louvor. Então, no começo, eu fiquei ali sentadinha, louvando, que o meu olhinho fechado lá na Nina. Mas ainda estava assim, meio em órbita, sabe? Eu estava em algum lugar, assim. Porque minha cabeça ainda estava meio ruim, não estava mais com dor, mas ainda estava meio ruim, assim. Mas, assim, na etapa final, assim, o Senhor falou muito comigo, porque foi um sacrifício de louvor e adoração. E, assim, neste feriado, assisti um filme de guerra. Eu não gosto muito, porque eu não gosto, assim, de coisas de sofrimento. Porque daí eu assisto, eu sofro junto. Eu não suporto ver animalzinho sofrendo, criança sofrendo. Aí, assim, filme de guerra também. Mas eu assisti um filme de guerra e também um filme, assim, sabe aqueles que tem agora no YouTube, que é o resumo? Aí você não sofre. Eu assisto o resumo. Então, eu assisti um resumo do filme de guerra. E o Senhor falou muito, assim, quando eu estava ali na terceira parte, que foi uma tomada de posição, o Espírito Santo ministrou no meu coração, que eu tenho um chamado para a guerra.
E todos nós que somos filhos de Deus, nós temos um chamado para batalhar. E muitas vezes, sabe, na guerra nós temos baixa, como numa guerra física. Mas nós não temos que estar, sabe, querendo salvar a nossa vida. Porque muitos que não vão para a guerra para se proteger. Mas nós podemos morrer numa guerra. Mas também nós podemos morrer fora da guerra. E morrer fora da guerra é muito triste. Porque muitas pessoas que morrem fora da guerra, elas morrem por dentro. Elas podem estar vivas, mas elas estão mortas por dentro. Então, eu e você, nós temos um chamado para guerrear e não podemos ter esse sentimento de autopreservação. Porque o que acontece numa guerra? Lógico, infelizmente, eu até assisti um resumo do filme, que eram aqueles soldados que foram chamados alemães, infelizmente eles lutaram pela causa errada. Mas assim, nesse resuminho do filme, eles foram todos felizes, que eles nem sabiam onde que eles estavam entrando. 15, 16 anos, 17, 18, pegou já um uniforme que era de outro soldado com sangue, mas estavam lá, alegres. Aí no fim, é uma tragédia esse filme. Aí todos morreram. Aquele pelotão todo de gente novinha morreu. Mas o que acontece numa guerra? Quando você está realmente lutando por uma causa certa, pelo seu país, e principalmente pelos mais fracos. E também nesse filme que assisti, tinha uma pessoa que, ela poderia, porque ele era um dono de uma indústria, então ele poderia não ir para a guerra. Ele falou assim, não, eu vou lutar pelo meu país e pelo futuro dos meus filhos. E ele poderia ter dispensa. E ele foi para a guerra e morreu. Mas ele foi com um objetivo para que a próxima geração, e principalmente os filhos dele, não sobrevivam àquela guerra sobre essas crianças. Ele fez o papel dele. E muitas vezes aqueles que ficaram, aqueles que fugiram, eles morreram por dentro, porque eles não lutaram por ninguém. Ou até quando se ganha guerra, não com aquele sabor gostoso, é com sabor amargo, é com um sorriso amarelo. Porque as pessoas sabem que ela poderia ter feito melhor. E nós nunca fazemos por nós mesmos. Se nós batalhamos, é sempre por alguém. É sempre por uma outra pessoa. É sempre pela nossa família. E é sempre pela próxima geração. E eu gosto muito de... Agora vai lançar este ano o novo Super-Homem. Eu gosto um pouquinho, não estou fazendo, eu gosto muito de histórias, não de, assim, agora está muito ruim, algumas histórias eu gosto. Mas eu tinha ouvido falar que o Super-Homem, ele foi escrito por 2 judeus, e eles inspiraram a vida do Super-Homem na vida do Messias. Eu não sei se eles inspiraram em Cristo ou do Messias que os judeus creem que ainda virá sobre Israel. Mas ele tem as características de Cristo, o verdadeiro Super-Homem. Não é esse novo agora, né? Que está tudo da pá virada. Mas assim, quando foi realmente escrita a história, por quê? Porque ele não muda, porque aplaudem ele não muda porque jogam pedra nele, porque ele vive por um ideal, que é salvar as pessoas. E tem uma frase que ele fala assim, Clark Kent é quem eu sou, o Super-Homem é que eu posso fazer. Então, como se fosse a sua vida, eu sou Katia Massuno, Watanabe, nossa, filha de Deus, é quem eu sou, filha de Deus. Mas os dons e talentos que o Senhor me presenteou, é que eu posso fazer pela causa de Cristo. E meu ideal, ele não vai mudar, independente das circunstâncias deste mundo, independente das dores que eu carrego, independente do sofrimento que eu possa viver ou não, porque eu tenho um ideal.
Então, o que eu penso, o que eu idealizo, o que eu tenho como verdade no meu coração, é mais forte do que as dores que eu possa passar e viver. Então, você é uma pessoa, você tem um nome, principalmente, você é um filho de Deus, mas há dons e talentos para você exercer, que estão sobre a sua vida. E é isso que você pode fazer. Irmãos, não espere estar perfeito para fazer a obra de Deus, porque este dia nunca vai chegar, você vai perder tempo. Se você esperar, não, eu tenho que estar perfeito, a minha vida perfeita, o meu casamento perfeito, os meus filhos perfeitos para fazer a obra de Deus, não haverá mais tempo para você, não haverá tempo para mim, não haverá tempo de entregarmos aquilo que o Senhor nos presenteou, que são os dons e os talentos de Deus. Irmãos, muitas vezes as pessoas se impressionam, às vezes, né? Eu falo aqui com muita ousadia. Irmãos, como um leão. Mas eu desço, irmãos, daqui eu sou um gatinho. Eu fico, irmã, não sei o que. Porque é um dom que Deus me deu. Eu não sou essa aqui 24 horas. Mas aquilo que o Senhor te deu, aquilo que o Senhor me deu, é o que nós podemos fazer para marcar a nossa geração. Mas aquilo que nós somos de verdade, nós somos filhos de Deus. Nós temos uma essência. E nós vivemos a nossa vida comum do lar, que é a melhor vida, irmãos. A vida comum do lar, a vida com os nossos parentes, com os nossos amigos. A nossa vida comum com o lar é a nossa vida. Mas os dons e os talentos é o que nós podemos fazer e entregar em prol de outras pessoas. Com a motivação correta. Por isso que eu falei do louvorzão. A minha carne não queria ir, mas eu fui por causa dos irmãos. Eu fui porque eu achei que minha presença seria importante estar lá. E eu fui abençoada. Irmãos, o que nós vamos fazer nem sempre dará certo. Nem sempre será 100%, mas uma coisa nós temos que preservar no nosso coração, o princípio correto. O porquê nós fazemos. É esta questão, às vezes, irmãos, a gente não tem nem a qualificação para fazer, e às vezes vai dar erro. Às vezes você faz evento, falta comida. Às vezes você vai fazer e vai dar errado. Mas, se você tem o princípio correto, tudo cooperará para o bem e você vai poder regozijar naquilo que o Senhor fez na sua vida. Ponto 1, para chegar à terra prometida, para viver as promessas que eu e você nós temos, que foi o que Deus pediu para aquela geração circuncidar, porque o povo não era circuncidado, eles precisavam circuncidar para poder viver, para poder entrar na terra prometida. Eles tiveram que ir lá, os homens já velhos, as crianças, todos circuncidarem. E para eu e você vivermos as promessas de Deus, nós temos que agora circuncidar o nosso coração. Lá em Deuteronômio 10:16 diz assim: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz. Para eu e você nós vivermos as promessas de Deus, entrarmos na terra prometida, sairmos dos desertos, nós precisamos circuncidar o nosso coração. Tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, um coração que pode, consegue servir ao Senhor. Isso você vai ler depois, tudo, tá? Esses princípios básicos estão lá no capítulo 5 de Josué. Eles precisaram circuncidar para entrar na terra prometida.
Irmãos, eu e você temos uma jornada. O que o Espírito Santo vai mostrar para você é diferente que Deus vai mostrar para mim. E aquilo que o Senhor pede para você. Muitas vezes, irmãos, haverá choro, haverá pranto, haverá aquele sentimento que você não gostaria, haverá os pecados de estimação, mas você olha para a grandeza do seu Deus, você olha para Ele como Ele é maravilhoso, e você fala, eu vou deixar o Senhor me moldar, eu não vou me endurecer na dura serviço, não, eu vou me quebrantar diante dEle, e deixar o Senhor tocar em mim. Nós temos que deixar o Espírito Santo tocar em nós, tocar no nosso coração, tocar na nossa alma, no nosso sentimento, tocar na nossa mente, toda mentalidade errada, todo ensinamento que não provém de Deus, toda cultura familiar impregnada no nosso coração, que não provém do Senhor, nós temos que deixar Deus tocar, Deus tirar coisas, e pararmos de ser dura cerviz. Sermos duros, isso aqui não pode, isso aqui não dá, isso aqui não é para hoje. A palavra de Deus é antiga. Não, irmãos, a palavra de Deus, ela sempre será. Ela sempre será única, verdadeira. Ela sempre será algo que trará vida, que vai trazer multiplicação nos nossos corações. Criatividade. Irmãos, eu estou interrompendo um pouquinho aqui, porque o ar está muito seco, então tem que estar molhando. Mas, eu e você, porque circuncidando o nosso coração simboliza a aliança com Deus. Nós não somos levados a isso por causa de achismo, agora é isso, agora é aquilo. Não, irmãos. Nós temos uma tradição cristã. Algo que pode, no futuro ter, carros voadores, o que seja. Até aquela viagem que tinha antigamente, você chegava, entrava numa cápsula, mas isso é bom, né? Você está aqui, aí você entra numa cápsula e você está lá no Brasil. Aí a gente podia ir para o Brasil todo dia. Trabalhava no Japão, vivia no Brasil. Seja o que for que acontecer neste mundo, nós temos uma tradição cristã, que isso não mudará com nada, com tecnologia, com isso, aquilo, não vai mudar. E essa é tradição cristã que tem feito o povo viver todos estes anos. Seja a tradição judaico-cristã, é a aliança com Deus. Nós temos uma aliança que pode chover bênçãos, flores, 10 mil ienes lá na rua, pode chover canivete. A nossa tradição, a nossa aliança com Deus não mudará. É para aqueles que se deixaram circuncidar o coração. Uma aliança com Deus. Não é uma aliança com um líder religioso, é uma aliança com Deus. E agora, muito mais eu e você na nova aliança, onde o Cordeiro pagou um preço para que nós possamos alcançar essas promessas cada vez mais rápido e nos deixar moldar, deixando as práticas antigas e profanas, deixando aquilo que não é santo, deixando aquilo que só faz mal para as nossas vidas. E como eu já falei, principalmente aquele que é novo convertido, ele vai deixar aqueles pecados que causam mais dores, seja, o vício da mentira, vícios sexuais, imoralidades sexuais, vícios em drogas, o que seja. Mas é principalmente nós que estamos nesta caminhada há tanto tempo, deixar aquilo que o Espírito Santo tem pedido. De repente, eu e você já vencemos essas coisas grandes, essas prisões grandes,
mas tem aquilo que nós ainda temos que em 2025 entregar para o Senhor. Eu tenho tantas coisas ainda para entregar para Deus. E você também tem tantas coisas. Uma circuncisão de coração, uma santificação. Deixando, e principalmente, deixando nesta caminhada da tomada da terra prometida, a mentalidade de escravo. Irmãos, aquele povo vagou no deserto. Eles viveram em escassez. Eles viveram debaixo de ordens. E agora que eles estavam em liberdade, eles não sabiam viver. E eu e você, quando saímos de algo que nos aprisionava, muitas vezes é difícil aprender a viver em liberdade. Muitas vezes é difícil acreditar que em nossas vidas, e através de nossas vidas, um sonho de Deus é possível. Seja um pequeno sonho, seja um grande sonho, muitas vezes, pela mentalidade de escravo, nós vivíamos ali, com aquele pouquinho, com aquela ração diária. E principalmente, irmãos, todos ali iguaizinhos, fazendo as mesmas coisas, sem exercer o dom e talento, a criatividade que Deus te deu. Imagina todo dia você quebrando pedra. Se for o seu dom e talento que quebra pedra, amém, louvado seja o nome do Senhor. Mas se não for, irmãos, é uma prisão. Imagina todo dia lá quebrando pedra. Pá. E lá, para de quebrar pedra, você vê, você vai ser chicoteado. Mas essa escravidão trazia um pouco de segurança. Por quê? Ali, quando eles estavam escravos no Egito, eles tinham a comidinha deles. Eles moravam na casinha deles, por mais precária que seja. Eles recebiam a ração diária deles. Mas, quando veio a libertação, aquele povo estava livre para viver as promessas de Deus. Livres para serem únicos e genuínos para o Senhor. Livres para adorar ao seu Deus. E nós temos essa liberdade hoje, mas muitas vezes a nossa mentalidade ainda é de escravidão. Estamos presos nos passados, estamos presos nos traumas, estamos presos nas impossibilidades, estamos presos nos achismos, estamos presos naquilo que é confortável. E muitas vezes estamos presos naquilo que dá medo. Mas o Senhor nos chama para a liberdade. Porque esta prisão, muitas vezes agora no povo de Deus, essa prisão emocional. Irmãos, eu e você temos que trabalhar todos os dias. Trabalhar mais. Trabalhar com alegria. Trabalhar regozijante, sabendo que o Senhor é por nós e nós temos tantas coisas para oferecer, tantas coisas para conquistar, tantas coisas para ver, novidade para ver, para experimentar. E isso é bondade de Deus. Quando nós estamos escravos, nós não vemos o fruto do nosso trabalho. Igual aquele cotidiano, não vê o fruto, você trabalha, não vê nada. Na palavra de Deus, a João fala assim, que Jesus ficará contente, porque Ele verá o fruto do seu trabalho, que é eu e você convertido a Ele, o próprio Deus se regozija com os feitos que Ele fez. Nosso Deus se alegrou com a formação, Ele descansou e alegrou a alma dele, mas o escravo, ele não tem alegria, porque ele não vê o fruto, ele não vê a recompensa. Ele é um cativo com aquela ração diária. Ele trabalha e não vê nada. Isso é ser um escravo, irmão. Você tem visto o fruto do seu trabalho? Ou tem áreas da sua vida que estão cativas? Satanás está dominando essas áreas. O coração do escravo é cobiçoso. Porque ele olha as outras pessoas, ela tem, ele não tem nada. Ele vive aquela vidinha de escravo. Lá
de repente, no deserto, eles viam os egípcios comendo boa comida, andando em carruagem, vendo os bons cavalos. E ele não tinha essas coisas, e a cobiça vem. Ai, se eu tivesse essa comida. Ah, se eu tivesse essa bebida. Ah, se eu tivesse essas roupas. Ele olha o que é do outro e cobiça. É um coração invejoso porque ele não vê as próprias capacidades. Ele não enxerga nele ele ser uma bênção para si, para as outras pessoas. Então ele olha o que o do outro e cobiça. Ele se sente incapaz. Ele não pode realizar coisas. Ele não pode manifestar os seus dons e talentos, porque Satanás o aprisiona. Na sua incapacidade, ele se sente pequeno. Não consegue manifestar a fé, os dons e os talentos de Deus. E vive no duplo ânimo, porque uma hora ele é servo do Senhor. Outra hora ele é escravo do diabo. Irmãos, nós temos que escolher em 2025 a sermos filhos servos de Deus. É uma escolha que nós fazemos. Parar de deixar as circunstâncias e situações dominar as nossas vidas, mas rever a nossa postura. O que tem te feito escravo? Quais as coisas no meu e no seu coração que nós temos que deixar Deus moldar? Então, essa pessoa, ela fica presa no seu quadrado. Mas não é isso que Deus tem para mim e para você, principalmente no que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Ponto 2. Nós, para sairmos do deserto e conquistarmos a terra prometida e viver nela, nós temos que participar da Páscoa. Eles participaram da Páscoa. Eles tiveram que comer o cordeiro, as raízes amargas. Eles tiveram que passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Irmãos, nós temos que ser participantes de Jesus Cristo. Na nova aliança, o que o Senhor pediu, comer da sua carne e beber do seu sangue. Nós não precisamos matar alguém, comer não. É comer daquilo que o Senhor tem. É comer da comida de Jesus. E isso é aliança com Deus. Que nada nem ninguém vai nos tirar desta aliança. E nós também fazemos isso por consciência, mas nós também não fazemos isso sozinhos. Nós fazemos com outras pessoas, ali estavam as famílias reunidas. E hoje nós temos a família igreja. Irmãos, como eu, pastora Adriana, nós temos mais de 20 anos de convertidos e obreiros. Hoje, assim, muitas situações acontecem que é tão simples, e a gente até dá risada, porque parece uma família mesmo. Vem aquele irmão, tem o palestrinha, eu sou meio palestrinha, irmã, irmãos. Eu sempre tenho uma ideia fenomenal e que a sua vida faz parte dessa ideia. Então, tem aquele que é o mais choroso, tem aquele que ainda está num processo, que você tem que ter muita paciência. Que tem aquele que tem a nuvenzinha negra. Tem aquele que é o super crente. Ele é o vigilante da igreja. Todo mundo que aparece, ele sempre está desconfiado. Eu acho que essa pessoa não é de Deus, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Não, irmão, não, se não for de Deus, o Senhor vai nos revelar. Irmãos, tem tudo, mas isso é uma família. Imagina a sua família na sua casa, é a mesma coisa igreja. Você acorda e dorme com aquela criatura e as criaturinhas ali. E não é tão fácil, irmãos. Você tem que ir aceitando as coisas ao longo da vida. Mas isso que nos torna uma família. É nos aceitarmos no dia bom e no dia mau. É sabermos que nós temos fraquezas. É saber que se alguém está passando dificuldade, porque quando ele estava ali com você, sorrindo, te dando presente, estava tudo bem. E agora que ele está mal, você vai largar a mão? Não, não podemos largar a mão. Isso acontece muito na vida dos líderes, irmãos. Quando o líder fala assim, para mim já deu, irmão, líderes, não desistam, não desistam. Mas quando um líder fala assim, para mim já deu, a gente vai, agradece e abençoa. Nem a gente fica assim, por que você, isso, aquilo.
Irmãos, está tudo bem. Nós vamos suportar no dia que está tudo bem, no dia que está tudo mal. E isso nos faz ser família. Isso nos faz ser igreja. Você está ali com a pessoa, ali, suportando as coisas em amor. Isso faz parte da Páscoa, estavam todos ali. Isso que traz o quê? Amadurecimento. Faz o que as pessoas, elas, se ajustem. Geralmente, dentro de uma casa, são duas pessoas completamente diferentes nos dons e talentos. Muitas vezes com o mesmo ideal, mas os dons e talentos diferentes, personalidade diferente. E aqui na igreja também, irmãos, é um monte de gente diferente. Mas isso nos faz igreja. Deus, o que Ele fala? Ele está construindo uma cidade, com ruas, com avenidas. Ele não está construindo uma torre. Muitas vezes, antigamente, na igreja católica, não estou falando mal da igreja católica, é uma situação. O que acontecia? Eles construíam aquelas grandes catedrais, eram anos para construir. Antigamente, era mármore, era pedra. E o que acontecia? Todos trabalhavam em volta, mas aquele templo lindo, maravilhoso, com aquelas estátuas, com aqueles, era décadas muitas vezes para construir uma catedral daquela. Mas o que acontecia no arredor aquele povo pobre? Quantos morriam naquelas catedrais e construções? Porque eles ficavam ali, não, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. Não, irmãos. Deus está construindo uma torre. Ele é a própria vida. Ele é a nossa adoração e que nós podemos hoje adorar em espírito e em verdade. E Ele manifesta isso como? Com a igreja, servindo com os dons e talentos, todo mundo servindo, todo mundo se alegrando, todo mundo prosperando, todo mundo manifestando. Manifestando quem Deus é. Então, não há uma catedral escrito, que grande coisa, ou levantando o nome de uma pessoa, ou levantando o nome de ministério de uma igreja. Não, uma cidade, onde todos os filhos de Deus são livres para operar os dons e talentos do Senhor. Este é um plano do nosso Deus para as nossas vidas. Então, vamos deixar completamente os deuses estranhos e viver a aliança de Deus. Porque assim que o povo chegou na terra prometida, na terra que manava leite e mel, na terra que os cachos de uvas tinham que ser carregados por 2 homens, na terra onde que tudo plantava dá. Quando eles conquistaram, juntamente com Josué, que foi este líder que Deus levantou na geração dele, para conquistar, para chegar naquele lugar que estava dominado pelos inimigos. Irmãos, muitas coisas das nossas vidas ainda estão dominadas pelo inimigo. Muitas promessas de Deus são os territórios ainda que Satanás está dominando, sejam físico, como essa nação, sejam coisas da nossa alma, prisões espirituais, emocionais e mentais, mas onde eu e você, nós vamos conquistar pela fé, e precisou alguém que liderasse este povo. Mas o que aconteceu? Lá em Josué 5,12 diz assim: no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Quando o povo pisou na terra prometida, quando as muralhas caíram, imediatamente cessou o maná. O que era o maná? O alimento de Deus para as pessoas que ele lá colhiam. Mas era todo dia o mesmo alimento. Todo dia a mesma coisa. Era aquele alimento cotidiano para que as pessoas não viessem perder suas vidas no deserto.
Mas quando eles chegaram na terra prometida, o maná se cessou. Não que eles não iriam mais contar com a força de Deus, não. Ainda mais aliançados com Deus, eles falaram, agora, junto com Deus, sendo cooperadores, trazendo agora para a nossa realidade, sendo cooperadores de Cristo Jesus, nós com o nosso Deus vamos manifestar quem Deus é através da nossa vida e vamos viver novidade de vida, vamos comer comidas diferentes, vamos construir instrumentos, cantar louvores, vamos fazer coisas novas, porque quem Deus é está em mim, quem Deus é está em você. E pela criatividade, pela novidade, eles não precisariam mais do maná cooperando com Cristo. E não que o maná fosse ruim, não, era bom, mas eram cuidados de Deus, por isso não murmure. Quando você está no deserto, Deus está com você. Você pode estar no dia mais escuro da sua vida, mas o Espírito Santo está lá com você. Seja um manazinho, seja um conta-gotas que você está recebendo, Deus está lá com você. Mas quando você entrar na sua terra prometida, não abandone aquele que esteve com você no deserto. Quantos que recebem promessas de Deus, recebem uma bênção aqui, amanhã não estão mais com o Senhor, estão lá fora, gastando as suas vidas nas coisas do mundo. Irmãos, Deus, da mesma maneira que esteve ali no dia ruim, Ele quer estar conosco no dia bom, no dia da alegria, no dia que você recebe uma bênção, no dia que uma promessa se cumpre, no dia que você entra na sua casa nova, no dia que você se casa, no dia que algo bom acontece. O Senhor tem que ser o nosso primeiro convidado para estar conosco. Então, eu e você, nós, nesse ano de 2025, nós não podemos esquecer da nossa aliança. E saber que Deus nos dá capacidade. Irmãos, dons e talentos não é só aqui dentro da igreja, é sim os dons espirituais, lindos, maravilhosos. Mas imagina um grande gestor, um dono de uma grande fábrica. É um dom que Deus deu para ele, irmãos, quem tem uma capacidade, sabe, de realmente fazer uma gestão, uma capacidade de organizar alguma coisa, uma capacidade de construir um instrumento, uma capacidade de cantar, tocar, o que seja. É um dom de Deus. Deus está em tudo. Deus não está aqui preso nessas quatro paredes. Deus está sobre toda a terra que Ele criou, manifestando todos os dons que Ele deu. Ele deu dons para as pessoas que são irrevogáveis. Mesmo se um dia ela não venha conhecer Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, ela já tem presente de Deus. Grandes matemáticos, você acha que quem deu este dom para eles foi Deus? Tudo Deus deu para as pessoas, capacidades. E nós temos que ver e analisar qual a capacidade que Deus te deu. Irmãos, tem coisas que estão sobre a sua vida, que se você começar a manifestar em santidade, em aliança, você, além de realmente abençoar a sua própria vida, da sua própria casa, você vai abençoar muitas pessoas que estão ao redor. Irmão, muitas vezes nas minhas orações eu oro pela indústria Toyota aqui do Japão. Imagina se a Toyota falir, irmãos. O Japão vai falindo, vai quebrando tudo. Empresas, empreendimentos sustentam as nações, pessoas visionárias. Irmãos, nós temos que ter uma visão mais aberta da realidade de mundo. Muitas vezes a gente vive num quadradinho, por opção,
Porque nós temos pregado a palavra da verdade todos os domingos. E nós temos que nos empenhar em conhecer a verdade e amadurecer. Irmãos, no ministério, nessa coisa bonita. Quem é pastor e líder vê coisa feia. Todos os problemas que acontecem nessa igreja nós ficamos sabendo, todas as dores. E nós vemos pessoas que são de Deus, muitas vezes caídas, cometendo coisas ruins. Mas nós temos que saber gerir as nossas emoções. Porque nós temos um chamado e Deus capacita. Então o lado bonito tem, mas o feio também tem, irmãos. E só pessoas maduras podem ser pessoas que, aliançadas com Deus, conseguem promover a aliança do Senhor e manifestar os dons e talentos de Deus. E isso está sobre mim, está sobre você, essa manifestação. Irmãos, porque quando eu e você, que sabemos, irmãos, mesmo se você se converteu ontem, mesmo se você for tímido, você for calado, tem uma promessa de Deus para a sua vida, você não precisa fazer o que estou fazendo, mas faça aquilo que Deus tem te pedido. Porque aqueles que saíram da escravidão do deserto, eles vão viver as novidades da terra. Nosso Deus é um Deus extraordinário. E deixando a velha mentalidade. Irmãos, eu estava meditando muito na passagem da semente, que diz assim, lá em João 12, 24, diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Muitas vezes nós falamos morrer. É lindo a gente morrer para Cristo. Mas nós morremos para quê? Produzir muito fruto. Então a gente não morre para ser um monge no nosso apartamento lá. Não, irmãos. A gente morre, mas a gente começa a produzir muito fruto. A gente morre para a carnalidade, na circuncisão do coração. A gente morre para os pecados. A gente morre para a mentalidade aprisionada. A gente morre para os traumas que direcionavam nossas vidas. Exemplo, alguém que tinha um trauma de casar. Às vezes tem um abuso. Não, a pessoa morre. Vou deixar. Agora eu vou confiar em Deus. Vou confiar que Deus vai trazer um homem de Deus para a minha vida. Pessoas que foram feridas, pessoas tímidas, tudo tipo. A gente morre para essas coisas. Mas a gente cresce. Quando a sementinha morre, o que acontece? Aí aquilo, a essência dela, a sua também natureza carnal, quero mentirosinho, quero esquentadinho, que seja. N coisas. Aí você morre, mas a sua verdadeira essência em Deus começa a viver. Aí aquilo que estava dentro da semente vem para fora, porque aquela casca morreu. E o que ela começa a gerar? Raízes profundas, e a árvore cresce. E essa árvore cresce, ela começa a dar fruto. Uma árvore que dá fruto, o que ela faz? Ela alimenta as pessoas. Ela produz remédios, a árvore se consome tudo. Você fica debaixo da sombra da árvore. Os animais criam ninhos nas árvores. As folhas são remédios, as cascas são remédios, os próprios frutos e sementes, além de alimentos, são medicina para o corpo, são saúde. E quando nós nos deixamos morrer para viver, nós nos tornamos comida e remédio para as pessoas. Eu e você somos chamados para curar, eu e você somos chamados para alimentar, eu e você somos chamados para produzir. Então, irmãos, podemos falar de morte, mas este ano de 2025 nós vamos falar de vida. Nós vamos falar de vida nessa igreja. Nós vamos falar daquilo que Deus pode fazer.
Nós vamos olhar para os nossos irmãos e ver os talentos nele. Por mais que ele esteja num processo, irmãos. Irmãos, se nós formos esperar alguém perfeito, ninguém faz nada. E nós morremos e não deixamos nada. Não deixamos nada. Não deixamos nada para as outras pessoas. Nós vamos falar de vida. Do sangue do Cordeiro que nos possibilita viver o impossível. Irmãos, quando eu estava ali no louvorzão, o Senhor falou comigo, vocês são pais de multidões, sabe, irmãos? Às vezes dá até raiva, porque vocês sabem que ainda nem tenho filhos. Mas o Senhor tem uma promessa. E quem sou eu para questionar o Senhor e simplesmente viver cada dia e lutar pelas promessas de Deus? Irmãos, é independente. É independente. Nós temos que deixar de ser egoísta. O mundo está sendo egoísta. As pessoas estão sendo pais de animais. Irmãos, não importa. Você pode ter bichinho, eu amo bichinho. Mas por que elas não querem ter mais filhos? Porque dá trabalho, custa dinheiro. É uma geração egoísta, centralizada em mim mesma. Eu quero viver. Irmãos, não tem prazer nesse mundo. Não tem castelo de ouro, não tem Dubai, não tem nada que se compara à alegria de viver em família. E as pessoas estão fugindo daquilo que é verdadeira alegria. Estar com Deus, estar em família. Não há comida que se compare a comida simples, o arroz, o feijão. Não tem nada que se compare àquilo que Deus fez e dá para nós. Irmãos, e se nós não nos apercebemos, nós muitas vezes vamos deixando o mundo ditar a nossa vida. Eu não estou falando para os irmãos serem inconsequentes, às vezes não tem dinheiro para cuidar de um. Mas saber se você quer ter mais filhos, vai ter que diminuir as coisas. Nem você não precisa de iPhone, de PlayStation, não, eles só precisam de comida e roupa. Não estou falando para os irmãos fazerem loucura, mas este mundo como está? As pessoas não estão tendo filhos, por quê? Porque elas querem viver a vida, mas elas estão perdendo a vida delas, a natureza. E um dia a natureza vem e cobra. Irmãos, imaginem se não tivesse essa igreja, por mais que nós ainda temos falhas, nós temos defeitos, mas quanto todos nós entramos na casa do Senhor e fomos mudados, transformados, imagina se não tivesse uma pessoa para falar a palavra de Deus, mesmo com suas falhas e pecados. Imagina se não tivesse uma pessoa que falava assim, eu vou me pôr na brecha, eu vou me doar, eu vou fazer algo para trazer um alívio para outras pessoas. Não teria nenhuma igreja aqui, não teria nenhum líder de célula, não teria nenhum obreiro. Mas nós, quando escutamos a voz do Senhor, não conseguimos dizer não, porque Ele não disse não para Deus, Ele foi até o fim. E é por Ele que nós continuamos. Não são por coisas perecíveis deste mundo, mas são pelas coisas eternas. São pelas coisas que há de vir. E eu e você, irmãos, vamos ver, irmãos, vamos, sabe, nos analisar. Ver o que é em nós. Lógico, irmãos, eu tenho coisas para me arrepender e deixar. Deixe esses pecados para trás. Mas faz uma autoanálise daquilo que você tem de bom também. Qual é o dom e talento? Pode ser algo que ainda nem tem. Mas Deus quer usar a sua vida. Deus quer transicionar a sua vida. Leia a palavra do Senhor. Encontre nela vida e alimento. Leia lá sobre os dons espirituais, os dons ministeriais, os dons, todos os dons. Os dons são usados na igreja e fora da igreja. Às vezes você só tem que romper um medo, uma timidez. Algo que de repente tem te aprisionado. Mas
vamos deixar aquilo que está novo em Cristo nascer e transbordar. Vamos ser árvore forte e entrar na terra prometida e permanecer, porque não adianta nós recebemos a promessa num dia e no outro dia sairmos da aliança do Senhor, que nenhuma promessa aconteça, mas a aliança permaneça, irmãos. Nós não estamos aqui para ter uma boa vida, mas quem vive aliança em promessa acaba tendo uma vida boa, é consequência. É consequência, é consequência. Porque agora, com a mentalidade de filho, não mais escravo, o herdeiro, ele já tem herança. Ele vive a partir do ponto de quem ele é, do que ele pode fazer. Ele pode ter não pode ter um ien no bolso, R$1, mas ele não se sente pobre nem escravo, porque ele sabe que com Deus, com o trabalho das suas mãos, ele produzirá. Ele não fica cabisbaixo, cobiçando. Irmão, tem um carro novo. Olha o sachô da fábrica. Não, porque o que ele tem já é muito maior. Ele pode ter essas coisas, ele pode ter 1 trilhão no banco, ele pode ter 0 na conta, mas ele sabe quem ele é. E que o seu Deus nunca o abandonará. Seja nos vales, seja nos montes. Um herdeiro, ele não tem sentimento de escassez. E ele é um executor. Ele tem coragem, ousadia para executar os sonhos de Deus. Ele não fica escondido atrás da malhada, empurrando os outros, não. Ele que vai à frente, irmãos. Eu vou ser alguém que zela pela minha casa. Ele pode ser até um filho, mas com pais não convertidos, mas ele vai se levantar sobre aquela casa, porque ele é executor, ele sonha a família convertida, ele sonha algo melhor, ele sonha com algo maior, ele é o executor destes sonhos. Ele é um provedor, porque ele está livre do espírito de mendigância, ele não precisa de alguém dando na boquinha dele, porque ele é o provedor, ele executa, e esses frutos ainda lhe dão recursos. Ele planeja, ele projeta, ele tem recursos através dos dons e talentos de Deus. Irmãos, vamos para outro nível, vamos sair do medo, isso é de Deus, não sei o que lá. Irmãos, tem tantas coisas que nós podemos fazer. Quando eu falo isso, irmãos, tem muita gente que tem, de repente, um trabalho na internet. Deus quer que você apareça, mostre a sua cara. Comece a ganhar através dos dons e talentos para a sua vida, para prover. Não é para o hedonismo, é para prover para a casa, para prover para as pessoas. Todo aquele que é filho, ele é um gerador de vidas. Ele gera vida, porque ele tem uma linguagem espiritual, e ele é um ganhador de almas, porque ele sabe que a recompensa dele está no Senhor. Tudo que ele faz é com um propósito de ser uma bênção, com um propósito de ser igual ao Senhor Jesus Cristo, porque ele sabe de quem ele é e para onde ele vai voltar um dia. Eu e você vamos voltar para o nosso lugar, que é na presença de Deus. Deus está aqui em espírito, mas um dia os veremos face a face. E este lugar que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Vou resumir. Com uma mentalidade renovada na palavra, tendo realmente essa sensibilidade, sabendo, irmãos, não importa se é grande, se é pequeno, é o que Deus tem para a sua vida. Você vai estar fazendo, eu e você, o ordinário, e deixar o extraordinário para Deus, fazendo aquilo que Deus te pede, que é as coisas cotidianas do dia, a oração, o jejum, o se deixar moldar por Deus, e o extraordinário Deus estará fazendo. Lá em Filipenses 4:13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece, com Cristo posso viver
todas as coisas e permanecer firme, tanto as boas quanto as ruins, sem corromper meu coração, porque com Cristo eu sei viver. Irmãos, essa é a nossa realidade. Ser liberto, ser curado, ser restaurado. Você pode todas as coisas. Eu tinha um sonho de ter um casamento feliz. Não é perfeito, mas eu tenho um casamento feliz, como de todo mundo. Eu tinha um sonho, irmãos. Eu tinha um sonho de ter libertação da timidez. O Senhor me libertou. Irmãos, quando nós nos convertemos, nós passamos por um processo de desajuste financeiro. Nós, pela fé, pela palavra de Deus, passamos por uma restauração financeira. Irmãos, cada coisa que Deus na nossa mão era coisas impossíveis. A nossa vida ministerial foi cheia de percalços, coisas que nós tivemos que assumir do dia para a noite. Mas Deus que capacita, não está atrelado a mim, está atrelado a deixar os planos de Deus se manifestarem. Deus tem sonhos para a sua vida pessoal, para o seu casamento, para a sua família, para o futuro dos seus filhos. Nós temos que ter uma visão profética e capacitar a nova geração a viver mais rápido as promessas de Deus. Irmãos, a realidade de uma pessoa normal é com 17 anos ser um adulto, trabalhar. Não é a geração que ainda com 17, 18 anos tem mentalidade de 10, porque os pais têm que levar ao amadurecimento. Irmãos, nós temos que estudar a palavra, ver, enxergar. E, se necessário, morrer. Porque aquilo que a gente não morrer vai ficar de herança maldita para os nossos filhos. Nós temos que ter uma visão mais equilibrada das coisas. E, irmãos, outra coisa. A gente daqui a pouquinho estará encerrando. Irmãos, se você tem qualquer problema na sua área financeira, em primeiro lugar, como a gente sempre fala, seja um dizimista fiel a Deus, não ao Ministério Missão Apoio. A Jennifer falou assim, eu quero mandar o dízimo, eu vou trabalhar 2 dias na semana. Eu falo assim, pode mandar, ver com o pastor Tandy, mas se não der para você mandar o dízimo aqui, manda aí na igreja que você vai estar congregando, não tem problema, o seu dízimo é para o Senhor. Mas principalmente, irmãos, peça para Deus, você está passando situação financeira, ajoelha na sua casa. Jesus, me ajuda, me dá forças. Você quer um emprego melhor, peça para Deus. Procure, não é pecado. Não é pecado você querer qualidade de vida. Pecado é cobiça. Sonho com uma Lamborghini. Para que você quer uma Lamborghini? Sabe, aquelas pessoas que têm prazer nas coisas. É quase um prazer sexual, sabe? Se aquela cobiça, só falta babá. Porque a falta de identidade cura. Agora, se você crescer, irmãos, eu não tenho sonho. Gente, quem sonha com política, está em evidência, meio já... Porque ninguém sonha, pessoa normal não sonha com essas coisas. Pessoa normal quer viver essa vidinha lá. Mas se de repente o Senhor te levar a ter uma exposição, o Senhor vai capacitar, as coisas virão. Mas se você está numa situação financeira difícil, você vai ter que pedir para Deus, Deus me mostra o talento que eu tenho. Faz como Jacó, fala assim, Senhor, se o Senhor me prosperar, está lá em Gênesis 28, 20 ao 22, não vou ler, mas ele falou assim, se o Senhor me prosperar, nessa terra ele estava fugindo, se o Senhor me prosperar não tinha nada, ele só tinha uma coisa, as canelas dele para correr. Ele falou assim, se o Senhor me prosperar, eu estou fugindo do meu irmão, eu darei o dízimo. Mas lógico, como vocês leem a Bíblia e sabem da história de Jacó, ele foi um trabalhador. E tudo que ele tocava as mãos, Deus prosperava. Ele fez uma aliança com Deus. Deus, se o Senhor me prosperar, me abençoar, eu vou manifestar, eu vou ajudar as pessoas. Eu vou também comprar uma roupa boa, não tem problema, um carro bom, irmãos. Qualidade de vida para os filhos de Deus.
Mas se o Senhor me prosperar, eu vou abençoar a tua casa, vou abençoar as pessoas. Deus me mostra a minha capacidade. Deus me mostra o meu dom e talento. Deus me mostra coisas que eu posso fazer para aumentar os meus recursos. Não é pecado. Pecado é viver murmurando. Pecado é viver cobiçando. Irmãos, quantos aí não fazem aliança com Satanás para serem famosos? Não fazem aliança com o inimigo, mas que eles estão lá se prostituindo, pelado na frente das pessoas, falando palavrão. Nós vamos fazer aliança com Deus, mas não com espírito de cobiça, mas com o espírito de Deus. Eu quero qualidade de vida para mim e para os meus filhos. Deus, eu quero ser um mantenedor na tua casa. Eu quero ser livre, manifestar os dons e talentos que Deus me deu. É para isso. Irmãos, vamos parar de ser ignorantes. Ou sabe aquele que quer ser o santo dos santos? Não, é boca. Não. Deus sabe. Não, irmãos, Deus nos chama para relacionamento. Deus, estou em sofrimento, me ajuda. Eu preciso pagar essa dívida. Deus, eu sonho um dia guardar um dinheirinho. Deus, eu sonho isso. Deus, eu sonho aquilo. Deus, se o Senhor me abençoar nessa área, eu vou ser um dizimista fiel, faço uma aliança contigo. E assim a pessoa vai vivendo, irmãos. Então, que a gente não queira ser mais santo dos santos dos santos, que é tão santo que fica lá entre quatro paredes, que não pode ver nada, não. Pessoas que vivem assim, ela não tem controle próprio. Ela não pode, ela não consegue, na verdade, se relacionar com pessoas. Então, ela tem que ficar lá em quatro paredes mesmo, porque ela não evolui. Irmãos, vamos parar com essas coisas, essa mentalidade. Aí está ali, no quadradinho dela, se achando o santo do santo e apontando os outros ainda. Irmãos, nós temos que romper. E não ser igual ao outro. Você não precisa se tornar a pessoa falando. Não, irmãos. É aquilo que está na sua alma, no seu coração, aquilo que você deseja. E Deus já te entregou. Então, vamos em 2025 buscar este autoconhecimento. Mas principalmente das suas fortalezas. Principalmente de quem você é, a parte boa, a ruim, nós entregamos na cruz. Se você está com Deus, você é mais bom do que ruim. Tem dia que todo mundo é ruim, mas se o sangue de Jesus que está correndo nas nossas veias, nós somos melhores, irmãos. Mas muitas vezes o inimigo tem cegado isso na minha e na sua vida. Vamos chegar a essa terra prometida, a terra dos sonhos, a terra das realizações, a terra que os desejos bons, a qualidade de vida, os sonhos de Deus, o manifestar de dons e talentos se tornam realidade. E eu declaro, eu profetizo que este ano que nós vamos viver, o ano das oportunidades, o ano que daremos frutos, o ano da multiplicação de talento, o ano da conversão de almas, e um ano que nascerá o ministério japonês forte em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós não vamos deixar, nós não vamos passar pela essa terra e não deixar nada plantado aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você se colocasse em pé neste momento. Irmãos, sem perder tempo, eu queria que você viesse aqui à frente. Meu apelo é para que, como um ato profético, você viesse se entregar ao Senhor e entregar para Deus os sonhos e as promessas, e pedindo a capacitação de Deus para você conquistar. Deus já ministrou no seu coração. E eu queria que você viesse aqui à frente. Deus, eu entrego isso no teu altar. E eu acredito que essa promessa vai se realizar na minha vida em nome de Jesus.
Você tem promessas, todos que têm promessas, todos que têm sonhos. Irmãos, este é o momento. Às vezes o seu sonho hoje é pequeno. Às vezes você quer sair de uma dívida. Às vezes você quer que melhore o seu relacionamento. Mas tem promessas sobre você. Você vai entregar sobre Jesus agora. Você vai entregar nas mãos de Jesus, mas crendo nas promessas de Deus de 2025. É um ano de vida. É um ano de vida, é um ano de vida, é um ano de vida. É um ano de vida, é um ano de vida em nome de Jesus. Nós vamos nos entregar como um ato profético. Irmãos, lutando o bom combate, mas Jesus está com você. Muitas vezes passando o dia mal, mas Jesus está com você. Muitas vezes tendo enfrentamento dentro da sua casa, mas Jesus está com você. Se tem um demônio no seu lar, você é quem vai expulsar em nome de Jesus. Porque Deus constituiu autoridade sobre os pais, sobre os donos de família. Você, na luta da oração, na luta da fé, na luta da manifestação dos sonhos de Deus. Eu quero que você estenda suas mãos para o Senhor e fale: Jesus, faça sua oração para Jesus. Jesus, eu entrego a minha vida. Senhor, eu quero, Senhor, entrar na terra prometida, naquilo que o Senhor prometeu para mim, aquele território. Por mais que Satanás ainda esteja dominando, por mais que o inimigo ainda esteja mentindo para mim, me anulando, eu declaro pela fé em nome de Jesus, que contigo, meu Senhor, como cooperador de Cristo, em nome de Jesus, eu vou entrar na terra prometida, em nome de Jesus, nas áreas da minha vida que eu ainda não consegui, nas áreas da minha mente, na minha alma, a terra prometida do meu coração, no lugar que o Senhor quer me dar, no lugar que o Senhor quer me colocar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse para o Senhor, e pedisse perdão pelos seus pecados. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo, Deus, que nós pecamos e falhamos, seja uma incredulidade, seja o desânimo, seja até pecados, Pai, às vezes, quantas vezes, Pai, em pecados sexuais ainda, Pai, ainda no mundo, Senhor Jesus, o que seja, Deus, Pai, nós colocamos diante do Senhor e nos ajuda, Pai. Só do meu coração, só do nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, mostra-nos, Deus, e nos fortalece a arrepender verdadeiramente diante da Tua face, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro que tenho aliança com Cristo. Eu declaro que eu tenho aliança com Cristo, em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse a mão na sua cabeça agora. Declare: Deus, eu tenho a mentalidade de Cristo. Pai, que venha para fora toda capacidade intelectual. Pai, em Ti eu sou sábio. Eu sou inteligente, e neste ano de 2025 eu declaro vida, eu declaro capacidade, eu declaro que minha mente seguirá o caminho do Senhor, e que eu, através do dom e talento, vou poder conquistar coisas novas em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, pode estender suas mãos. Faz a sua oração. Senhor Jesus, Pai, nós
decretamos em 2025, o ano de vida, o ano de levantar do Senhor, o ano de manifestar vidas, dons e talentos extraordinários. Pai, renovamos aqui as nossas forças em Ti, renovamos o nosso corpo, renovamos a nossa alma, renovamos o nosso interior, renovamos as nossas forças, ó Deus, e declaramos em o nome de Jesus. O ano do extraordinário. Em nome de Jesus, vamos ter força para fazer o ordinário que é para nós fazermos, como Jacó. Mas Deus, em Ti, a nossa expectativa é do extraordinário. Em o nome de Jesus, o extraordinário, declare sobre a sua vida. Vamos viver o extraordinário, sobrenatural. 2025, declaramos o extraordinário. O extraordinário em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abraça o irmão aí. Declara o extraordinário. Em nome de Jesus. O ano do extraordinário. O extraordinário, um povo livre. Um povo livre, irmãos, um povo livre, uma família. Uma família não tem o maior, tem o menor. Todos nós somos uma bênção em Deus. Quem prega, quem louva, quem limpa o banheiro, quem cozinha. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.